bem-vindos nessa terça-feira, dia 16 de setembro. Olha como é que está o nosso querido Rio Araguaia, lá em Aruanã. Essas imagens que você está vendo são imagens ao vivo. E a gente começa então o nosso programa, o Agora Goiás, aqui na TV Assembleia Legislativa, mostrando também o trânsito na Avenida 85, no alto do setor marista. A gente vai ter muitas informações importantes para você, seguindo para a Avenida T4 com a T63. Olha só, a viatura fez uma virada ali que não pode, né? Mas ele acabou fazendo. Mas vamos começar o programa, sejam todos bem-vindos. Vamos falar agora de sessão solene que celebra personalidades do agronegócio de diversas áreas e reforça a força do setor para o país. A proposta foi do deputado Lucas do Vale, a reportagem da Tiara Castilho. Esses homens e mulheres fazem parte dos números expressivos e das exportações recordes do Brasil. Por aqui são histórias reais de famílias que dedicam sua vida à terra. A sessão solene homenageou personalidades ligadas ao agronegócio. A proposta foi do deputado Lucas do Vale, do MDB. A gente vê aí um estado que vem se destacando na produção agrícola a nível nacional, internacional, onde o estado de Goiás está em terceiro lugar como o maior produtor de grãos, também na produção de cana-de-açúcar, de soja, milho. Então a gente vê que todo esse índice que hoje o estado coloca o estado no ranking aí nacional vem do trabalho da lida no campo. Lucas do Vale, que é reconhecido pela atuação em defesa do setor produtivo, é também coordenador da Frente Parlamentar do Agronegócio e da Infraestrutura na Assembleia Legislativa. A gente vem aí fazendo esse trabalho junto à Frente Parlamentar, eu também sou produtor rural, então a gente sempre convive ali no dia a dia do nosso produtor, então a gente está aí caminhando juntos aí, junto com a Frente Parlamentar, para poder também trazer em pautas matérias que vêm aí proteger e também dar sustentação ao campo. Autoridades políticas e do agronegócio marcaram presença na sessão. Ao longo do evento, foi ressaltado que o setor é um lugar de prosperidade, sustentação e orgulho nacional. Todos os homenageados receberam certificado de mérito legislativo. É uma alegria muito grande poder estar aqui e ter esse reconhecimento, né? Entendo que pela trajetória tão curta que eu tenho, ter um reconhecimento com tanta brevidade me traz muita alegria, né? Muitos agradecimentos a Deus, a minha família, a todos por poder fazer parte desse momento. Me senti muito honrada em estar aqui hoje com o trabalho que a gente desenvolve com a classe de produtores rurais. Bom, gente, a partir de agora nós vamos falar sobre a proposta de reforma do Código Civil. Muita polêmica, principalmente em relação ao direito sucessório. E a gente vai saber em que pé está a tramitação desse projeto no Congresso Nacional com o advogado Felipe Volu. Tudo bem, doutor? Sou especialista em direito de família. Bom dia, Jordevar. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Isso, direito de família e sucessão. Como é que está essa proposta lá no Congresso Nacional? Bom, o texto já foi aprovado no Senado no final de 2024 e agora está na Câmara dos Deputados para a revisão do texto, né? Tem uma minuta pré-aprovada, agora os deputados vão fazer a revisão desses artigos que estão dentro da reforma. Doutor, em relação à questão de inventário, o que está mudando? Bom, o ponto que a gente está chamando como mais polêmico dessa reforma na questão do inventário seria a exclusão do cônjuge do rol de herdeiros necessários. E o rol de herdeiros necessários, o que é isso? Existe uma ordem na sucessão de patrimônio. Primeiro são os descendentes, filhos e netos, não havendo ascendentes, pais e avós e o cônjuge. Então, com a reforma, o texto estaria excluindo o cônjuge desse rol de herdeiros necessários. É estranho, né? Porque hoje, vamos pegar o caso de um marido morre, a esposa tem direito, isso. Não é isso? Além... Como é que funciona hoje? Isso, além dela ser meieira, ou seja, ela tem metade do patrimônio, ela também concorre junto com os herdeiros, no caso o filho, por exemplo, com aquela outra metade. Então, o cônjuge ele sempre tem, além dessa questão da meação, a concorrência com os demais herdeiros. Quer dizer, hoje ela tem a metade da herança e
e também uma parte daquilo que vai para os filhos. Dos outros 50%. Com essa proposta que foi aprovada no Senado, ela perde tudo? Isso, ela só seria contemplado com uma herança se ela tivesse inserido em algum mecanismo do planejamento sucessório, como o testamento. O testamento é um desses mecanismos. Como é que o senhor avalia isso? Porque é uma proposta bem dura em Isso, relação ao cônjuge. Tem né? gente que está avaliando como um retrocesso e tem gente que está avaliando como uma evolução. A gente tem países hoje, fora do Brasil, claro, que autorizam a disposição de 100% do patrimônio e muito se fala desse planejamento ainda em vida do patrimônio. Aqui ainda é pouco falado, acaba que com a reforma do Código aprovando nesse texto, vai se começar a falar mais sobre esse planejamento ainda em vida. Mas isso independe do regime de casamento que for feito ou não? Isso, independe. Por exemplo, se for a comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens, ela também seria excluída do rol de herdeiros. Independente do regime, ela não estaria incluída em nenhuma sucessão ali dentro do texto que está sendo aprovado. E se fosse universal? Universal também, ela não estaria mais dentro do rol. Mas ela não contribui com o crescimento, por exemplo, do patrimônio da família? Contribui, mas isso surtiria efeitos, por exemplo, num caso de divórcio, não de sucessão. Não de sucessão? Isso, ela sairia desse rol. Estranho, né? Estranho, mas é como eu disse, tem gente que está vendo como uma evolução justamente para voltar à sociedade a olhar a sucessão, o autor da herança começar a planejar isso em vida. Hoje existem mecanismos legais, já como o exemplo do testamento que a gente deu, para planejar a sucessão. Como é que funciona a questão do testamento? O testamento, basta você ir dentro do cartório, hoje você pode dispor de 50% do seu patrimônio, os outros 50% têm que ir para o rol de herdeiros necessários, e você pode fazer isso dentro de um documento, dentro de um cartório e também com a assistência de um advogado especialista na área. Nesse caso, hoje, depois a gente vai chegar lá na frente, mas hoje então a metade do patrimônio pode destinar para quem ele quiser. Para quem quiser. Não precisa ser para a família. Não precisa ser para a família. Se eu tiver 3 filhos, para quer priorizar um só, pode. Os filhos ainda são os herdeiros necessários, então obrigatoriamente... Eu falo dentro dos 50%. Dentro dos 50%, sim. Também. Que ele vai dispor, sim. E aí ele pode beneficiar, por exemplo, o cônjuge. Pode, exatamente. Aí é isso o ponto que o pessoal está vendo como uma evolução, alguns juristas. Porque isso vai obrigar a pessoa a discutir a sucessão em vida, seja através do testamento, das holdings patrimoniais, que hoje é um grupo empresarial familiar. Pois é engraçado, mas o brasileiro não tem esse costume, né? Não tem esse costume. Não tem essa tradição. Só que o Código está vindo justamente para a gente atualizar. O Código Civil nosso é de 2002. Que foi reformado de um código de 1916. Então a gente evoluiu de 2002 a 2025, né? Bastante tecnologia, essas coisas. Lá fora a gente tem leis mais duras com relação a essa questão do direito sucessório? Não, lá fora tem uma autonomia maior do autor da herança em dispor do seu patrimônio e fazer com que ele quiser. Pelo contrário, ela é até um pouco mais branda nesse sentido. A gente vê ainda notícias aí de gente que abriu mão de 100% do patrimônio para ajudar a empregada de casa, aquela auxiliar ou um funcionário da empresa. Isso acontece bastante. No Brasil isso é proibido. Pois é. Em relação ao divórcio, o que essa proposta de mudança alterou lá no Senado? O que está sendo discutido em relação ao divórcio, que é um ponto crucial, é a desburocratização do divórcio. É o chamado divórcio unilateral que pode ser feito diretamente no cartório. Hoje o divórcio extrajudicial, quando as duas partes estão de acordo, já pode ir no cartório assinar e se resolve por ali. Porém, se uma parte enfrenta uma dificuldade na outra, ter essa gentileza de ir no cartório assinar o divórcio, a outra pode ir sozinha ir lá e fazer o divórcio unilateral diretamente no cartório, sem precisar judicializar uma ação de divórcio contra o outro. Hoje, por exemplo, se uma parte quer fazer o divórcio, a outra não quer, tem que ir para a justiça. Tem que judicializar. Exatamente. Isso demora? Aí o juiz que decreta o divórcio. E demora, né? A gente vê aí, processo por si só já é moroso. Se for um divórcio litigioso, ainda que tiver algum patrimônio a ser dividido, ou filhos que tem que estipular pensão, regime de guarda, tem que ter um parecer do Ministério Público, então aí já vira um processo judicial. Com esse novo projeto, digamos que tem uma que quer fazer o divórcio, com esse novo lá que está lá no Congresso, e a outra não. Como é que a pessoa faz, quem quer? Quem quer é só comparecer no cartório com os documentos necessários, claro, certidão de casamento, né? E demais outros documentos pessoais que são necessários para isso e pedir a decretação do divórcio. Não quero mais. Não quero mais. Mas e os bens? Aí os bens, se houver e também tiver uma divergência na divisão desses bens, aí precisa ser judicializado.
Pode ser feito um acordo também e colocar dentro da minuta, dentro do cartório para dividir isso aí, mas nesse caso que um não quer, você não quer, não, eu vou lá, então vou acabar com isso. Aí é nos casos que não tem bens. Tá. Por exemplo, se ele, tendo bens, ele pode fazer isso unilateralmente e depois discutir a questão dos bens ou não? Não. Não? Ele tem que fazer já tudo dentro de um bolo só, que a gente costuma chamar. Tanto a questão da pensão, da guarda, se houver filhos, também a questão da partilha dos bens. Como é que é aquela história de que, eu não sei se isso acabou, que o divórcio direto tinha que ter um período de separação? Não, hoje em dia não tem mais isso. Não tem mais isso, não. O que às vezes existe é dentro da união estável a separação de fato e a separação de direito. Mas para a união estável que você não tem a escritura no cartório, ela precisa também ser reconhecida dentro de um processo judicial, que é a ação de reconhecimento da união estável. Doutor Felipe, hoje os pets, né, eles fazem parte da família. Fazem parte da família. A gente já vê brigas judiciais aí com relação a quem vai ficar com o bichinho. Isso. Não é isso? Com essa nova proposta de reforma do Código Civil, de que forma eles são tratados hoje? Já vem havendo, né, discussões e o próprio judiciário vem firmando entendimentos em relação a esses direitos, porém os pets ainda são vistos como um direito, uma coisa. E aí com a reforma ele passaria a ser um ser ciente, aquele ser que tem ciência e traria uma personalidade ali, um direito exclusivo para os pets, né, para o cachorro, o gato, enfim, independente do animal que seja domesticado. O que isso na prática mudaria? Mudaria que ele passaria a ter direitos e até também uma discussão que surge, falando assim, então eu poderia demandar em nome do meu pet uma ação de indenização, por exemplo, mas não chegaria a esse ponto. Ele só sairia de uma coisa justamente para ter essa personalidade, ser um ser que tem ciência, e aí ele abarcaria uma questão de direitos maiores que hoje ele tem. Doutor, nós estamos falando de direito sucessório, mas as mudanças são bem maiores, né? São maiores, são mais de 900 artigos que estão sendo revisados, que estão lá em pauta dentro do Congresso Nacional para a Reforma. E aí tem esses pontos polêmicos no que tange ao direito de família, o direito de sucessões, né, a herança digital. E a gente está aguardando nossa Câmara dos Deputados, ver o que vai ser revogado, o que não vai ser, ou se vai ter alguma modificação dentro desses pontos. Agora, por exemplo, a Câmara já passou pelo Senado, a Câmara vai avaliar. Isso. Se a Câmara fizer alguma mudança, depois volta para o Senado. Volta para o Senado. Tem um time de juristas, né, doutrinadores que estão ajudando e vem nesse projeto da reforma do Código Civil já faz um tempo, mas agora precisa da revisão da Casa, da Câmara Federal, justamente para ver o que vai ser aprovado e o que não vai. Então vai demorar, né? Vai demorar, não tem uma estimativa de prazo, mas que já está aprovado, pelo menos na primeira casa, que é o Senado, já passou. Mas a polêmica está aí, né? A polêmica está aí, está sendo bem discutida. Doutor Felipe Volum, muito obrigado pela participação do senhor aqui, explicando para a gente essas alterações que estão sendo propostas, né, nas mudanças do novo Código Civil. Muito obrigado ao senhor. Bom dia. Obrigado, Jodevar. Bom dia. Olha, vamos continuando aqui, vamos falar do Natal do Bem. Gente, a montagem de toda aquela estrutura do Natal do Bem para esse ano de 2025, que é considerado o maior Natal gratuito do Brasil, já começou. Mais uma vez, a festa será realizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer e quem conta mais sobre esse processo é o repórter Pedro Henrique Rabelo. Já começou a montagem do Natal do Bem no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Homens e mulheres trabalhando duro para entregar uma festa linda para a população mais uma vez. É um trabalho satisfatório. Você vê várias crianças que vêm aqui hoje, quando inaugura, e poder entrar num projeto tão grande desse, com a equipe que nós temos. E nós trabalhamos dia e noite para nós entregar o Natal feliz. Gratificante, né? Esse é o terceiro ano que eu monto aqui, minha equipe, a gente monta essa estrutura. E já vim também, 2 anos já vim para a festa e esse ano pretendo vir de novo, né? O governo de Goiás, por meio da OVG e do Goiás Social, promete entregar uma linda festa de Natal. Essas amigas vieram no ano passado e não vão perder a oportunidade esse ano. Eu acho que dá um ar mais familiar, dá uma proximidade, parece que Goiânia inteira fica mais bonita, mais unida. Ficou bonito? Ficou. Eu lembro que ficou bem iluminado e eu lembro também que tinha as apresentações todo dia à noite, que era bem legal, que vinha Papai Noel, os personagens fantasiados, que faziam várias apresentações e conversava com o pessoal e falava com eles. Eu achei bem legal isso. A Valentina veio com a família no ano passado e adorou tudo. Ela ressalta um ponto fundamental do evento.
Sempre que eu venho aqui, eu venho com a minha família, com a minha avó, com meu avô, com meu pai, minha mãe e minha irmã. E assim, a gente adora, a gente sente o clima do Natal, entendeu? E é importante principalmente para as famílias mais pobres, que às vezes não têm oportunidade de ver o Natal, o Papai Noel, que tem os familiares longe, né? Então, às vezes nem tem a mesma oportunidade. Então, eu acho muito bom. As famosas casinhas das secretarias do governo de Goiás e também, lógico, a casinha do Papai e da Mamãe Noel já foram iniciadas, ganhando aquele clima natalino. A expectativa de público para esse ano é de superar a presença do ano passado, quando 1,5 milhão de pessoas tiveram a oportunidade de visitar o Natal do Bem. Todo ano a gente tem uma novidade, claro. Esse ano a gente vai ter aí 30 metros quadrados de decoração. Cada ano a gente muda o projeto para que ele fique ainda mais bonito, né, mais atraente para que as pessoas possam vir conhecer o Natal Bem, né, e novamente outros conhecerem e outros que já estão vindo sempre. Então anote aí, o Natal do Bem deste ano começará no dia 14 de novembro e vai até o dia 4 de janeiro. Um compromisso do governo de Goiás com muitas atrações culturais gratuitas. Nós vamos ter algumas novidades, nós vamos ter os mesmos brinquedos, vamos ter carrossel, brinquedos para as crianças, roda gigante, o trenzinho, brinquedos infláveis, pula-pula, pipoca, algodão doce, tudo aquilo que a gente já tem, né? E com algumas novidades. E também teremos várias atrações no Palácio da Música, são mais de 300 atrações que nós teremos aqui, para que as pessoas com artistas, né, goianos e artistas também de fora, Bom, gente, eu estou com um livro aqui, o livro Goianidades, olha que legal, né? E a autora está aqui com a gente, vai falar sobre o lançamento desse livro que acontece daqui a pouquinho. Marta Souza, tá tudo bem, Marta? Bom dia para você. Bom dia, está tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. O lançamento do livro vai acontecer daqui a pouquinho? 10 horas. Aonde? Aqui no saguão principal. Me fala desse livro, Goianidades. Bom, Goianidades foi um livro que surgiu, não assim de última hora, mas já surgiu há 10 livros anteriores, né? Que eu tenho hoje, estou lançando o 10º livro, e todos eles eu falo de Goiás. Começou mais forte com o livro que é Cerrado em Evidência, que eu falo do Cerrado e falo de Goiás. E interessante que eles são para colorir. Quando você olha aqui, dá para ver que é um livro para colorir. Então, ele traz a ideia de colorir a poesia. E então, por causa desse livro, vieram surgindo outros e mais outros e não tem intenção de parar de jeito nenhum. E todos são sonetos ou não? Nesses 2 livros, esse que é aqui o... sim. Tanto o Goianidades quanto o Cerrado em Evidência é soneto. Mas os outros são poesias. São poesias. São poesias. Tem aqui também que eu falo da Ponte de Cabo de Aço, que é todinho falando, que é um dossiê poético, eu falo da Ponte de Cabo de Aço. Eu não sei se vocês, algumas pessoas com certeza que estão ali nos vendo, conhecem a Ponte de Cabo de Aço. Na divisa de Paraúna com o Rio Verde. Era a principal ponte onde passavam para ir de Goiás para o Mato Grosso, levando açúcar para lá, e eles trocavam esse material. E ela está praticamente em ruínas. Então, esse livro aqui é um livro que traz a ideia da importância da ponte para aqueles que não conhecem, e há nele também um pedido de tombamento. Aqui no livro, a última página, está aqui o ofício, onde eu mesma fui lá no IFAM e fiz o pedido de tombamento dessa ponte. Hoje, aqui. como é que ela está? Hoje? Quase em ruínas. Quase em ruínas. Quase, ela está, não pode passar mais. Tem a ponte nova, então não dá mais para passar por ela. Mas dá para recuperar. Dá para recuperar. E ela já foi uma vez feito esse pedido, começou esse trabalho e, de repente, eles pararam. A gente não sabe entender o porquê que aconteceu isso, porquê que não deu seguimento, né? Mas a ponte está nessa situação e precisa ser restaurada. Ela deve ser restaurada. Ô, Marta, voltando ao livro Goianidades, aqui eu estou olhando aqui, tem tanta coisa que a gente conhece. Tem a flor do piqui, tem capivara, tem anta, tem onça. A flor do piqui, inclusive, está lá na exposição agora. Eu fiz naquelas fotos, tem a flor do piqui lá, que é desse poema aí. Você mandou para cá, Kennedy? Mandei as fotos. Se tiver, você pode colocar da nossa Goianidade aqui, da Marta, que aí, olha só, aí ele vai passando e a gente vai comentando. Bom, você tem aqui, você está vendo, tapioca, mané pelado, você fala da culinária, você fala dos costumes, das nossas coisas, né? Exatamente. Eu faço questão de falar
de todas as coisas. Esse aí, por exemplo, eu estou falando, olha o piqui, a flor do piqui e o piqui. Sim. Né? Essa tela está até molhada, pintei ontem. Foi muito rápido, algo assim que eu precisava trazer. Elas estão né? aqui. Elas estão na exposição. São quantas telas? Hoje eu só trouxe 6. 6. Mas eu tenho mais telas. Olha o cajuzinho. O piqui, né? O cajuzinho, aliás. O cajuzinho. Que bom. Agora eu estou olhando aqui, além disso, tem pessoas, né? Personalidades. Quais são as personalidades que você trouxe para o seu livro? Eu trouxe os artistas da nossa terra, Maria Eugênia, eu trouxe o Marcelo Barra, Iris, a Dona Iris, a história do casamento do Dr. Iris com a Dona Iris, né? Eu trouxe também, e todos para colorir. Tem monumentos, tem cidades, as maiores cidades de Goiás. Então esse livro ele é muito rico. Eu queria que você escolhesse um soneto para a gente apresentar. Qual que você vai escolher? Pode escolher. Vamos falar do Goianidades, que é esse que você está lançando. Aliás, aqui está do Goianidades, então vamos falar do Goianidades. Se você quiser, você escolhe. Inclusive, eu até trouxe aqui já, um deles aqui que já está escrito, para facilitar. Sim. Vamos falar então, se vocês quiserem colocar na tela ali, pode colocar o do piqui. O do piqui. Pode ser o do piqui? Pode, Pode ser o do piqui. Bora falar de piqui. Quem não gosta de deixa eu piqui? comentar um pouquinho sobre essa tela. Comente. Tá falando do nosso momento. Dá para perceber que tem umas lágrimas lá, umas gotas, tá vendo? Sim, sim. É o choro do cerrado, é o lamento do cerrado. Então, essa tela, ela traz a ideia... Com esse fogo, nós temos incêndio em tudo Exato, quanto é lugar está tendo né? esse incêndio. Então, uma árvore bela como essa, e dá para ver que a lágrima está descendo. No meio do fogo, dá para ver as gotas lá, que não são de chuvas, mas de lágrimas. Quer dizer, o nosso cerrado está lamentando, está chorando, está sofrendo, né? Exatamente. Parece utópico dizer isso, mas não, nós estamos vivendo isso, essa é a nossa realidade. Ainda mais hoje, né? Hoje, se a gente parar, nós temos dezenas de focos de incêndio queimando o cerrado. Né? Então, essa ideia dessa tela que foi pintada recente fala disso. Aí, vamos ao piqui? Vamos ao piqui, vamos ao lá. Piqui. Então, vamos lá. Segura essa cena, Kendi. Bom, Cerrado Goiano. Aqui eu falo meio geral e volto para o piqui. Sou goiano do pé rachado, carrego o cheiro do mato, valorizo cada detalhe, sou um caipira nato. Cada fruto que vejo no chão, cada flor que sinto o cheiro, cada bicho que vejo livre, encanta o meu coração. O cerrado é diversificado, mas o piqui eu vou destacar. É bom demais da conta. Só goianos sabem falar e sabem comer certinho, sem a boca espinhar. Porque isso aqui é uma dificuldade para quem não é goiano, né? Verdade. Comer o piqui sem sentir os espinhos. Até o Leonardo uma vez ficou com espinho na boca, pois né? Pois é. Mas que legal, você inclusive usa também esse linguajar que a gente fala sempre, é demais da conta. É demais da conta. É do pé rachado. Nesse Goianidades, os 3 primeiros poemas, está falando aí do goianês. O goianês é o goianês, aí tem, acho que está no 3º ou 4º. Aí tem 2 seguidos, inclusive, dá para você ver? Dá, que eu trago para a gente essa ideia de como nós somos, né? Todo mundo fala meio virado, meio arrastado, e a gente entende tudo que o outro fala. Dá um exemplo aí de uma palavra de um goianês. Trem bom, né? Trem. Vamos comer um trem? Como assim, gente? Comer um trem? Como assim? Vamos ali comer um trem? Eu tô vendo aqui, eu tô cansado de pelejar para esse trem explicar, vou logo me mocosar. Pronto, vou ficar escondido então, vou ficar quieto, porque eu não dou conta de explicar, não consigo explicar. Tá aí a tradução da palavra, do goianês, né? Do goianês. Esse livro é rico, ele é maravilhoso. Eu falo que foi um dos presentes de Deus, né, para mim. Começou desde o primeiro, desde os outros que eu tenho aqui, mas o Cerrado em Evidência e o Goianidades, eles realmente são como... gerar um filho. Estou encabulado. O que é encabulado? Eu estou assim, pensativo, estou incomodado, estou sem saber, né? Me incomodou. O que é isso, né? É uma pergunta. Minha mãe usava muito essa. Ela usava uma palavra que ela falava que eu estou encurnicada. Encurnicado. Exatamente. É mais ou menos a mesma coisa. Quase a mesma coisa, Um pouquinho mais acentuado. Pois é, tá vendo. Então, né? Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, nós vamos ter o lançamento aqui na Assembleia. As pessoas podem aproveitar os seus quadros. Vão ficar até quando aqui expostos? Até sexta-feira. Até sexta. Até sexta. Mas em outra oportunidade eu vou trazer completo, né, com muito mais quadros, né, que eu vou pintar dentro desse Goianidades, porque esse eu peguei agora. Acabei de ver da editora. Tá certo, tá fresquinho. Se as pessoas quiserem conhecer mais, você está com as redes sociais? Quais são? Sim. Marta Souza, escritora. Souza com Z. Marta Souza, escritora. Marta Souza, escritora. Ok. Será um prazer, né?
E outra coisa que é importante é, especialmente nós goianos, quando você vai procurar uma literatura goiana, às vezes ela é tão pouco pela grandiosidade que nós temos no nosso estado. E eu tenho 10 livros, todos eles praticamente eu falo de Goiás. Então, as pessoas buscarem, as pessoas se interessarem pelo livro, além de estar, é claro, conhecendo o meu trabalho, está conhecendo Goiás, né? De uma forma escrita, de uma forma pintada. Então, é realmente muito bom, importante para mim e para todos nós que somos goianos do pé rachado. E você é vereadora também, né? Sou vereadora por Acreúna. Acreúna. Leva um abraço para a Acreúna. Sim, vou Parabéns falar com o maior pelo prazer. trabalho. Obrigada, obrigada. Já escrevi 2 projetos importantes lá. Um deles é o milho, a distribuição do milho, que é a Festa do Milho, que aconteceu esse ano, que foi uma repercussão até internacional, de um fazendeiro que distribui milho lá tem 20 anos. Às margens da rodovia, nós ficamos lá 5 dias distribuindo milho verde de graça para todo mundo. E colocamos uma placa enorme. Pare aqui e pegue seu milho. E faça pamonha. Para fazer pamonha. Tá bom. Então, essa repercussão foi muito grande e eu escrevi um projeto, a Festa do Milho. E também o primeiro encontro de carros antigos que aconteceu no final de semana passado. E o nome? Relíquias do Cerrado. Eu falei, não posso deixar, né? Pode deixar no Cerrado. Não posso deixar. Tá bom. Marta Souza, obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui. Volte mais vezes. Eu que agradeço, foi uma grande honra. Muito bom poder estar falando com vocês aqui, com o pessoal que está lá me assistindo também pelas redes sociais. E vamos juntos. Com certeza, Goiás, com toda essa riqueza e essa diversidade, tem muito a nos apresentar e a apresentar-nos para fora do país, né? Conhecer Goiás, essa riqueza, essa diversidade cultural dos goianos, ela é nossa, só nós que temos. Grande abraço para você, obrigado. A vocês também. Muito obrigada. Vamos continuando agora, quero chamar uma homenagem do deputado George Moraes. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para homenagear contadores, nutricionistas e também advogados. O evento foi uma iniciativa do deputado George Moraes, do PDT, e da deputada federal Flávia Moraes, também do mesmo partido. Reportagem de Heloísa Caos. Eles atuam em áreas diferentes, contadores, nutricionistas e advogados. Mas todos têm em comum a missão de promover uma sociedade mais justa e equilibrada. E essa contribuição foi reconhecida por iniciativa do deputado Dr. George Moraes e da deputada federal Flávia Moraes em uma noite solene que reuniu mais de 200 homenageados. E esses profissionais que estão aqui, advogados, nutricionistas, contadores, né, têm ajudado a construir um país mais justo, um país, né, em fase de crescimento, um país que nos orgulha muito. Uma ação muito relevante, muito louvável, a gente sempre está acompanhando e fica feliz de poder homenagear essas pessoas, esses goianos que fazem a diferença no dia a dia de outros goianos. Para os contadores, a homenagem é um marco que reforça a importância da profissão para uma boa gestão. São eles que asseguram o equilíbrio das contas públicas e privadas, como a contadora Neide, que já carrega uma trajetória de décadas na profissão. É um momento muito gratificante na minha vida, ser homenageada, eu do interior, ser homenageada na capital, né, reconhecida a nível estadual. Isso é um privilégio, é uma honra para mim estar aqui. Os nutricionistas, por sua vez, foram lembrados pelo papel essencial na promoção da saúde. A atuação vai desde o atendimento individual até o desenvolvimento de políticas públicas para a qualidade de vida da população. A profissão do nutricionista ela é de suma importância para a manutenção e a promoção da saúde. E esse reconhecimento ele vem a calhar, porque muitas pessoas elas negligenciam o cuidado nutricional. Então, essa homenagem veio na hora certinha. Já os advogados receberam destaque pela defesa da cidadania e da justiça. A categoria foi celebrada como fundamental para garantir que as leis sejam cumpridas e os direitos sejam respeitados. Quem você está vendo aqui hoje, que está recebendo essa homenagem, são pessoas que vivem da advocacia, que dão voz à população e que fazem as pessoas serem ouvidas da forma que elas querem ser. Nós exercemos a função social diuturnamente em busca de melhores direitos, cumprir as melhores funções sociais perante a sociedade. A noite foi de celebração e reconhecimento, mostrando que a valorização profissional também é uma forma de fortalecer as instituições. E além dos certificados, 6 prefeitos de municípios em Goiás receberam o título de cidadão goiano, para reafirmarem ainda mais o seu compromisso com o Estado.
Quero dizer que é muita alegria para nós, de grande importância, né? A gente está somando nessa vida pública, que como se diz, eu falo muito, é para poucos, né? Que tem essa coragem, essa dedicação, esse amor, esse carinho que a gente tem com toda a população, tanto de Campo Alegre de Goiás, como, né, do estado de Goiás. Gente, nós continuamos abrindo espaço para a gente debater, né, um assunto muito importante, né, que é o sentido da vida. E é claro que a gente vai falar também sobre a questão do suicídio, até por conta do Setembro Amarelo, que nós estamos falando sempre aqui, alertando sobre tudo isso. Hoje, nós estamos recebendo aqui doutor em psicologia, Sam Cyrus, que é psicólogo, está aqui com a gente. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, Acertei tudo bem? o nome. Acertou, perfeito. Seja bem-vindo. Esse tema é muito importante. A gente quer falar sobre suicídio, sobre desigualdades sociais. Como é que nós estamos na discussão desse assunto? Sinceramente? Sim. Muito incipientes. Por quê? Considerando que o suicídio é um fenômeno que existe há décadas, séculos, nós, por exemplo, no estado de Goiás, que é onde nós estamos, não temos políticas públicas eficazes sobre o assunto. Creio eu que nem plano estadual nós temos para prevenir o tema, para tratar ou pós-venir, como algumas pessoas chamam, o assunto. Não temos medidas eficazes sobre suicídio. Aliás, um dos grandes erros que nós temos é, não vamos falar sobre isso. É perigoso, vai que dá ideia para alguém. E eu queria até falar, a imprensa pensou muito tempo nisso e ainda pensa, muitas pessoas pensam o seguinte, a partir do momento que você divulga um suicídio, você está incentivando ou alimentando essa ideia em outras pessoas. Isso é verdade ou é mentira? Um pouco dos dois. É. Conta pra mim, então. Lá pelo século XVIII, XIX, essa ideia surgiu. Um livro de um autor alemão chamado Goethe, ele escreve A Desolação, creio eu que seria a tradução correta, A Desolação do Jovem Werther. Werther se mata de amor. O livro sai, se torna um best-seller na Alemanha e nos países que falam alemão, eventualmente em outros países europeus, e um monte de jovens se mata por amor. E aí se criou a ideia de o efeito Werther. As pessoas, se você ouve falar de suicídio, você tem a ideia de se matar. Mas convenhamos, quantas pessoas você já entrevistou e esperou que não tenha tido ideia de se matar? Não é tão linear assim. Na verdade, o que nós temos são uma série de fatores sociais, individuais, inclusive psicológicos. Esses dois fatores, ou esses dois macrofatores, podem influenciar uma tomada de decisão equivocada. E há um terceiro fator importante, rede. Temos redes de apoio saudável nesse mundo de corre-corre que nós temos? As pessoas param para se escutar, para dialogar, para dizer eu te ajudo em alguma coisa? E aí nós não temos. Então, cria-se a ilusão de que falar de suicídio aumenta o número de suicídio. Mas será que falar de suicídio não tem feito nós termos mais consciência e ficarmos mais atentos e realmente sabermos quem está propenso a se matar ou não, coisa que não saberíamos se não falássemos? Então temos que falar. Temos que falar, mas temos que saber falar. E qual é o jeito certo de falar? Bem, o primeiro jeito, se você não é psicólogo, é escutar. Escutar sem julgamentos. Eu já vi muita gente bem intencionada, que pode ser o seu caso em casa, nos assistindo, gente bem intencionada dizendo, mas você não pensa nos seus filhos, você não pensa nos seus pais, você não pensa em sei lá quem, e Deus, a famosa falta de Deus, é saber escutar sem julgamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí vai para a mídia também. A linguagem que é utilizada, manuais que a ONU, a Organização Mundial de Saúde, já fizeram, que muitas vezes eu vejo que são ignorados por alguns jornalistas também bem intencionados no informar. O termo, por exemplo, cometer. Cometer, a gente comete crimes, a gente comete pecados, e curiosamente o verbo cometer se associa a suicídio. Então, apesar de parecer uma coisa trivial, há uma carga negativa à ideia do suicídio. E eu não estou dizendo que o suicídio tem uma carga positiva. O que eu estou dizendo é a forma como nós julgamos a cada palavra, a cada gesto, a cada ação. Convenhamos, você já deve ter ouvido, vários de nós já ouvimos isso. Fulano não deu nem sinais que ia se matar. Quantas vezes fulano ligou e pediu ajuda? Disse, vamos nos encontrar para almoçar? Vamos para um café? E não houve esse café, não houve esse encontro? Fulano pediu ajuda, mas ele não sabia nem como pedir ajuda. Que convenhamos, se ele soubesse pedir ajuda, ele talvez soubesse também lidar com os problemas da vida e não optasse por um caminho. Então, se o senhor fosse um jornalista, se eu tivesse que anunciar um suicídio, como é que seria? É uma excelente pergunta. Primeiro, focar talvez
na pessoa, já que você me apresentou como alguém que trabalha sentido de vida. Focar na pessoa e não no suicídio em si. Focar, tirou a própria vida, ok, você pode mencionar isso, mas os julgamentos também já falei, mas focar na memória da pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que nós perdemos enquanto sociedade? E não tanto, se matou desse jeito, daquele jeito, a tal hora, e trazer contornos e elementos tão delicados e tão visíveis, porque às vezes um bom jornalista ele torna a coisa visível, a gente enxerga o que está acontecendo. E acho que isso é secundário. O que importa é saber quem foi a pessoa que foi e cuidar das pessoas que ficaram, dos familiares e amigos dessa pessoa, que muitas vezes isso não acontece. Desculpa a minha crítica, eu posso fazer uma criticazinha? Deve. As escolas aqui em Goiás. Temos pessoas se matando todas as semanas. Todas as semanas eu sei de um relato de algum jovem que se matou em alguma escola em Goiás. Qual é a primeira coisa que a escola faz? Infelizmente, porque não sabe lidar, finge que não aconteceu. Então esse é o primeiro grande erro. A gente precisa cuidar das pessoas que, como se costuma dizer, sobreviveram ao suicídio. A gente costuma ouvir também, mas a pessoa que tirou a vida, empresário, rico, cheio de dinheiro. Quer dizer, as pessoas imaginam que o dinheiro cobre tudo, né? Dinheiro não traz felicidade, ao contrário do que a gente pensa. A maioria das pesquisas, inclusive, diz que dinheiro, fato, não traz felicidade. Dinheiro traz felicidade em 2 ou 3 contextos diferentes. Se você vive abaixo do limiar de pobreza de $1 ou $2, aí sim, ter dinheiro influencia você ter uma vida um tanto quanto aceitável, não estou dizendo nem feliz. Ou, comparativamente, quando eu executo um trabalho e o meu colega, você executa o mesmo trabalho, você ganha mais que eu me sinto infeliz. Mas não é o dinheiro, é a comparação de você ganhar mais fazendo a mesma coisa. Vamos voltar para a escola? Vamos. Vamos lá. Por que o jovem está procurando esse caminho? Infelizmente, isso é um fenômeno que, tanto quanto eu sei, já tem mais de 100 anos. Há pesquisas que demonstram que, por exemplo, na Áustria, jovens se matavam na época dos exames das provas. Por quê? Porque nós criamos uma ideia, e eu sou super pró-escola, eu continuei a estudar até ano passado, quando terminei o doutorado, sou super pró-educação. Só que nós criamos uma ideia que educar é fazer um download de informação, memorizar essa informação, se ela tem aplicabilidade imediata ou futura, pouco importa, o que importa é ter a nota. E é um sistema capitalista transvestido de nota. Porque o que conta é a categoria social da nota. E se eu não tenho aquela categoria social, aquela classificação, aquela expectativa que é categoria social da nota? Vejamos, nós temos categorias sociais de pessoas, né? Pessoas mais ricas, mais abastadas, temos classe média, A, B, C, D, por aí vai. Sim. Na escola não é muito diferente. Se alguém tem 10, o outro tem 7, o outro tem 5, há uma categorização social entre os alunos. De superioridade, uma pseudo ou uma imagem de superioridade ou uma imagem de inferioridade. E aí se eu não Isso cumpro interfere? Com certeza, se eu não cumpro a expectativa de estar naquela categoria que se espera de mim, a imagem que se cria de uma decepção, de que eu sou uma decepção ao mundo ou aos meus pais, ou eu serei humilhado por isso, ou eu não tenho um futuro, e aí está o contexto, a questão-chave, a visão de futuro. Se eu não vejo um futuro e só vejo o problema da nota baixa, se eu só vejo o problema do bullying, que é um problema gigantesco que as escolas deveriam saber abordar, mas se eu só consigo enxergar o problema, e aí vamos para os adultos, do desemprego, da doença terminal ou não terminal, que eu acho que é terminal e pode não ser, se eu só vejo o problema, o mais fácil é desligar. Já que o senhor falou na questão do bullying, que é uma situação realmente terrível, o que as escolas deveriam fazer que não fazem? É um pouco arriscado dizer o que elas deveriam fazer que não fazem, mas eu diria falar do assunto. O pior erro, desculpa o péssimo exemplo, mas o pior erro de Harry Potter, você assistiu Harry Potter? Sim. Foi passar 6 filmes não falando o nome do Voldemort. Foi não assumindo que ele existe. O pior erro que uma família, uma escola, uma sociedade faz é olhar para os problemas e não assumir que eles existem. Então a primeira coisa seria assumir que existe e começar a fazer campanhas de prevenção. Mas uma prevenção que não fale de bullying necessariamente. Fale de integração, de respeito, de tolerância, de aceitação ao diferente, de diálogo. É isso que nós precisamos. Então, pelo que a gente percebe, as escolas estão um pouco distantes disso, né? Provavelmente. Provavelmente. E que os diretores de escola que nos assistem não pensem que é uma crítica a eles, mas é um convite à reflexão.
Na verdade, é muito mais um convite à vida, né? Sim, sem dúvida. Agora, com relação a esse mês de setembro, que é um mês que se discute mais, o senhor é a favor dessas denominações? Porque o problema ele existe o ano inteiro, mas aqui a gente foca mais no mês de setembro. E os outros meses? Essa é outra questão. A gente faz alguma coisa nos outros meses? Uma pesquisa recente deste mês, inclusive, de setembro de 2025, fez uma comparação de vários anos, desde 2015 até agora, em que Setembro Amarelo se tornou sistemático no Brasil, sistematizado no Brasil. O índice de suicídio aumenta outubro, novembro e dezembro. Então, há que se pensar, nós estamos fazendo da forma certa, acumulando tudo agora? Ou deveríamos talvez ter atividades durante o ano? Eu mesmo no meu Instagram, por exemplo, não falo de suicídio em setembro, porque todo mundo está falando alguma coisa. Mas aí vai para outubro, novembro, todo mundo esqueceu de falar e eu estou lá postando sobre o assunto. Porque não é uma questão de moda, é uma questão de vida. Quero muito agradecer o doutor em psicologia, Sam Cyrus, falando com a gente aqui sobre esse assunto tão importante e tão delicado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Volte mais vezes. Voltarei, é só convidar. Porque esse assunto dá para a gente discutir um dia inteiro, né? Infelizmente, sim. Então, posso só deixar um último recado? Por favor. Se você quer ajudar alguém, há dois caminhos. Primeiro, pegando a mão dessa pessoa e procurando um profissional que entenda do assunto. E nem todos os psicólogos sabemos lidar com suicídio também, há que ter isso em conta. Mas outra coisa, criemos uma sociedade onde as pessoas veem para além dos seus problemas, veem como elas podem contribuir, como elas podem se abrir a ver as belezas do mundo e como elas podem aprender a lidar com os sofrimentos do mundo. É talvez isso que nós precisamos enquanto sociedade. Obrigado pelo recado e a gente vai continuando aqui com outras informações também. Um estudo que mostra o desenvolvimento social e econômico de Goiás promete atrair mais negócios e mais empresas para o estado. Você vai ver a reportagem da Jaque Moura. O estudo foi planejado em 2022 e desenvolvido entre novembro de 2023 e dezembro de 2024. O principal objetivo é identificar as potencialidades produtivas e as demandas sociais das diferentes regiões do estado, oferecendo subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas e o direcionamento mais eficiente de investimentos. Por setores, nós identificamos o que Goiás compra de outras unidades da federação e também produz e comercializa internamente. Então, esse valor ele remonta a 810 bilhões de reais ao longo de 2018 a 2021. Se o Estado fomentar crédito, fomentar infraestrutura, fomentar logística, fomentar a educação, nós vamos então estimular o empresário a investir nesses setores que têm oportunidade, atendendo o que nós identificamos no eixo 2 e 3 das oportunidades de redução de pobreza no estado. A iniciativa é um planejamento estratégico regional. Segundo o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Joel Santana, o diagnóstico apoia o desenvolvimento de políticas públicas. Esse seminário aí vai resultar num livro onde nós vamos poder divulgar, junto com a Universidade Federal de Goiás, junto com a FUNAP e junto com a SUDECO, o desenvolvimento econômico social do estado de Goiás, fazendo com que a gente possa aí atrair mais empresas, atrair novos negócios. O diagnóstico foi estruturado em 3 eixos principais: diagnóstico econômico, diagnóstico social e regionalização das políticas públicas. Para este representante da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o estudo vai servir para fortalecer o desenvolvimento em geral. Esse estudo vai ser extremamente importante, como já tem demonstrado outras experiências que a SUDECO participa, para que os gestores públicos, ao aplicarem as políticas públicas estabelecidas na lei, essas políticas possam vir com esse carimbo de efetividade e de qualidade na aplicação dos recursos. Olha, numa sessão solene e itinerante realizada na cidade de Niquelândia, o deputado estadual Clécio Alves fez uma homenagem a homens e mulheres que representam os valores dos cidadãos lá daquela cidade. A reportagem que você vai ver agora é de Roberto Miranda. Em sessão solene realizada na Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, em Niquelândia, cidadãos que se destacaram em diversas áreas da cidade foram homenageados com o certificado do mérito legislativo.
Foi um momento de exaltação e reconhecimento pelos trabalhos incansáveis pelo município. O pastor Isaías foi um dos homenageados durante a sessão solene. O religioso falou sobre o sentimento em receber a homenagem representando a Assembleia de Deus. Para mim é uma honra porque, na realidade, eu me sinto um cidadão niquelandense. Sou natural de Anápolis, mas desde quando eu vim para cá e estou aqui há 28 anos, para mim é uma honra muito grande, é um privilégio, eu não esperava, mas eu me sinto alegre, feliz. O advogado Fernando Cavalcante agradeceu a homenagem proposta pelo deputado Clécio Alves. O advogado destacou os valores dos cidadãos de Niquelândia. Eu quero aqui, de primeira mão, agradecer o deputado Clécio Alves por essa deferência, por essa homenagem a mim, e dizer ao deputado que essa homenagem é o reconhecimento de que o povo de Niquelândia é um povo trabalhador, honesto, e de que o instrumento político é uma transformação da sociedade. O advogado também falou sobre as riquezas econômicas da cidade. Nós podemos dizer que Niquelândia hoje não está presa somente ao níquel, que já foi o carro-chefe aqui da nossa economia, mas nós temos aí turismo de pesca, o Lago Serra da Mesa e a questão também do agronegócio, soja e pecuária, muito pulsante no nosso município. O deputado Clécio Alves ressaltou a importância de homenagear os cidadãos que contribuem com o Estado de Goiás. Segundo o parlamentar, as sessões solenes itinerantes demonstram que o legislativo deve ir ao encontro do povo. Deputado, vereador, político, ele só presta, ele só tem valor quando ele está na política para servir. Então essa é uma demonstração nossa de estar servindo o poder vindo até o povo, até a cidade aqui da nossa querida Niquelândia. Após o hino nacional, várias autoridades discursaram e 58 pessoas foram agraciadas com o certificado do mérito legislativo goiano. Adélio Antônio de Brito foi vereador de Niquelândia por 4 mandatos. O ex-vereador contou sobre a evolução da cidade nos últimos 40 anos. Eu cheguei aqui dia 1º de setembro de 85, aqui era estrada de chão ainda. Então nós passamos com dificuldade em Niquelândia. Mas passou bons prefeitos aqui, igual o saudoso Joaquim Tomás de Aquino, evoluiu muito a cidade. No final do evento, o deputado Clécio Alves fez questão de cumprimentar todos os agraciados com o certificado do mérito legislativo goiano. Quem quer? Olha, gente, vamos continuando agora, porque a confirmação de casos de febre amarela em 4 macacos na região metropolitana aqui de Goiânia acendeu um alerta para o perigo da contaminação. Reportagem do Jean Diego Luiz. 4 casos de febre amarela foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. Todos em Goiânia e região metropolitana. Hoje nós estamos com 4 casos que estavam em investigação de macacos mortos confirmados para febre amarela. Nós temos 2 em Abadia de Goiás, 1 em Iguapó e 1 no município de Goiânia. A Secretaria Estadual de Saúde analisou em 2024 58 amostras de macacos mortos no estado. Todas foram descartadas. Para este ano, já foram notificadas mais de 37 mortes de primatas. E esse ano já são mais de 37 casos que foram investigados de macacos mortos, sendo que desses, até o momento, 4 já foram positivos para o vírus febre amarela. Os municípios, o Estado e o Ministério da Saúde trabalham juntos nas notificações de casos de febre amarela. A vacina contra a doença é uma das mais antigas do Programa Nacional de Imunização. Portanto, a vacinação é importante para evitar a contaminação em humanos. Lembrando que febre amarela é uma doença imunoprevenível, ou seja, ela tem vacina, uma vacina que é uma das mais antigas do Programa Nacional de Imunizações. Essa vacina tem alta eficácia e ela ajuda e muito a evitar casos, principalmente casos graves e óbito. Por isso é muito importante manter cartão atualizado para febre amarela. Lembrando que a primeira dose é dada aos 9 meses de idade, uma segunda dose aos 4 anos. E a pessoa adulta que não sabe, que perdeu o seu cartão, ela precisa procurar a unidade de saúde.
Olha, vamos continuando aqui, porque o deputado estadual Wagner Camargo Neto, ele fez uma homenagem a figuras do agronegócio, servidores públicos e também dupla sertaneja, aqui no plenário Iris Rezende. Daniela Mello conta como foi. O agronegócio é um dos pilares da economia de Goiás, referência nacional em tecnologia, produtividade e inovação. Além de garantir alimento para milhões de brasileiros, o setor gera empregos e movimenta a economia local. Eu acho que é muito gratificante que nós que estamos aí representando o agro hoje, as pessoas que estão na zona rural já têm uma vida mais difícil, mas aí é o que ganha o reconhecimento, motiva a gente cada dia a continuar mais trabalhando para pôr alimento na mesa, que a gente sabe que tudo que acontece parte do agro, e o agro é o que move o nosso Brasil, move o mundo. São produtores rurais, técnicos veterinários, engenheiros agrônomos, peões e tantas outras profissões que juntos transformam trabalho em alimento, riqueza e desenvolvimento para Goiás e para o Brasil. Fico feliz em saber que, além de cuidar do povo com muito carinho, também sobra tempo para homenagear, honrar os parceiros, reconhecer a população também. Eu me sinto muito lisonjeada, né, nesse momento de poder participar, de receber essa homenagem, né, e saber que a gente presta um papel à comunidade, que é extremamente importante, né, tanto na parte de saúde animal quanto saúde pública, né, isso é de muita honra. E é justamente essa força do agro que o deputado Wagner Camargo Neto reconheceu em sessão solene. Eu fico lisonjeado de poder homenagear homens e mulheres valorosos aqui do nosso estado de Goiás, que com certeza contribuem e já contribuíram muito para o desenvolvimento do mesmo. Nós temos aqui centenas de pessoas a serem homenageadas através do diploma de honra ao mérito legislativo. São pessoas voltadas aí para o campo. Aproveitando a noite de celebração, foi reconhecido também o Serviço Público de Ari Diógenes da Rocha, funcionário mais antigo do Palácio das Esmeraldas. Dedicou mais de 5 décadas à instituição. Aos 81 anos, carrega na memória e no currículo grandes transformações de Goiás. Me sinto muito grato por essa grande homenagem. Estou com 59 anos de serviço público, no Palácio das Esmeraldas, e recebi várias homenagens, mas essa aqui é muito ótima, especial. Reconhecido por sua lealdade, pontualidade e compromisso, Ari foi agraciado com o título de cidadão goiano. Homenagem justa a quem fez da dedicação ao serviço público a missão de sua vida. Ele, com seus 81 anos, está na ativa, é um exemplo, um orgulho para mim como filho, e são 59 anos de palácio, sendo aí o 19º governador, no qual ele se encontra, com o nosso excelentíssimo governador Ronaldo Caiado. E é o primeiro que chega no palácio sem hora para voltar. Então é um orgulho muito grande e agradeço pelo carinho de todos. Para completar a noite de homenagens, Max e Luan trouxeram a força do sertanejo goiano, transformando o evento em cultura. A dupla foi agraciada com a medalha Pedro Ludovico Teixeira. Sem palavras, eu acho que o sentimento é de gratidão, de muita alegria nesse momento. Dá até vontade de chorar, porque a gente veio lá de muita pobreza, eu vim de terra de assentamento e hoje está aqui recebendo a honraria máxima, motivo de muito orgulho, de muita alegria. Eu também sou de família muito simples, nós somos, na verdade, de Minas, Goiás. E estar aqui hoje com certeza é indescritível, né, Luan? Estar aqui e levar o nome também, né, do nosso estado para o Brasil inteiro, com a nossa música, a nossa arte, é sensacional. Até que um dia de beber perdeu a voz, entregou você pra nós, pois não pôde te criar. Parabéns a todos os homenageados, em especial ao meu amigo Ari Diógenes. Esse é uma figura marcante, né? 59 anos
passou por vários governadores, conhece muito bem a nossa política de Goiás e é uma pessoa que toda vez que você chega no Palácio das Esmeraldas, você está lá no gabinete de imprensa com um sorriso no rosto, né? Mesmo com tantos anos de trabalho, nunca perdeu o pique. O Ari Diógenes é um exemplo para todos nós. Eu tenho a alegria de dizer que sou amigo dele. Abraço, Ari, e a você também. Amanhã a gente vai voltar às 9 horas da manhã ao vivo com mais um Agora Goiás. Obrigado pela sua companhia. Até lá.